Olá, pessoal do quarto ano. Aqui é o professor Júlio e na nossa videoaula dessa semana nós vamos estar discutindo esse tema, que é do tempo da natureza ao tempo da fábrica, a revolução industrial, tá? Primeiramente, nós devemos entender a diferença entre artesanato, manufatura e maquinofatura, tá? Em linhas gerais, num sentido mais amplo da ideia de indústria, podemos dizer que indústria seria a transformação de matérias-primas em algo para ser utilizado pelo homem, em algum produto para ser utilizado pelo homem. Então podemos falar que indústria existe desde a pré-história, desde a antiguidade, tá? Mas nós temos formas diferentes de se produzir mercadorias, né? De se gerar esses produtos, ok? E aqui nós devemos entender que a produção artesanal ela possui algumas características, a produção de manufaturas possui outras características e o que nós chamamos de maquinofatura ou de sociedade industrial propriamente dita, no sentido de indústria que nós aplicamos hoje, tá? Também possui outras características. Então, primeiro sobre o artesanato, né? Na produção artesanal, nós temos que o artesão, né, aquele que produz, o trabalhador, tá? Ele detém os meios de produção. E o que são meios de produção? Os meios de produção são as ferramentas, a matéria-prima, aquilo que é necessário para que a matéria-prima seja transformada em um produto final. Tá? Então, esses elementos necessários, né, essas ferramentas, as matérias-primas, enfim, tudo isso nós chamamos de meios de produção. Tá? Em uma produção artesanal, nós temos que o trabalhador ele detém os meios de produção, ou seja, ele detém as ferramentas, ele detém a matéria-prima necessária para a sua produção, e ele também é aquele que realiza todas as etapas do processo produtivo. Tá? Então vocês devem pressupor aí, devem pensar também, né, que uma produção artesanal ela atende a um mercado muito restrito, tá? Já que eu tenho um ritmo de produção que é lento. O mesmo trabalhador realiza todas as etapas do processo produtivo, tá? Em um segundo momento, aqui já está ligado ao contexto do final da Idade Média, do processo conhecido como Grandes Navegações, nós temos o desenvolvimento da manufatura. E em que a manufatura se diferencia da produção artesanal? Na manufatura, nós temos que a técnica continua sendo a mesma. O trabalhador continua sendo proprietário dos meios de produção. Porém, para atender a um mercado em expansão, tá, eu tenho a aplicação de um conceito chamado de divisão do trabalho. Né? O que isso quer dizer? Cada pessoa ligada ao processo produtivo vai realizar uma parte desse processo produtivo. Tá? O trabalhador ele passa a se especializar, a realizar apenas uma das etapas desse processo. Tá? Já na maquinofatura, né, na fase conhecida como né, ligada ao período aí da Revolução Industrial, né, nós temos o que nós chamamos de separação entre capital e trabalho. Tá? Na produção da maquinofatura, nós temos que os meios de produção não pertencem ao trabalhador, porque esses meios de produção são máquinas, é aquilo que é produzido por uma tecnologia avançada. E somente a burguesia, né, uma classe social que acumulou capitais no período de predomínio das manufaturas, né, somente a burguesia vai ter acesso a esses meios de produção. Tá? Então, os operários, eles passam a deter, os trabalhadores na maquinofatura, eles apenas detêm a força de trabalho e os meios de produção pertencem a essa burguesia. Além disso, nesse momento que nós chamamos de maquinofatura, nós temos uma divisão do trabalho muito mais rígida, né? Uma hiperespecialização do trabalho. Tá? O operário em uma fábrica, ele realiza apenas uma pequena parte do processo produtivo. Tá? E, além disso, como eu já falei, ele não é detentor dos meios de produção. Esses meios de produção, aquilo que é necessário para que ele produza, pertence a uma outra classe social, que é a burguesia, no caso, os patrões, os donos das fábricas e das máquinas, portanto. Então, pessoal, esse processo que nós chamamos de Revolução Industrial,
que levou a uma ampliação significativa, sem precedentes, na capacidade das sociedades humanas de produzir mercadorias, um processo que, inclusive, não está concluído, ele continua acontecendo até os dias de hoje. Ele se iniciou lá no final do século XVIII, na Inglaterra. E uma das coisas que a gente deve entender é quais são as causas desse pioneirismo inglês. Por que a Inglaterra? Tá bom? Primeiro ponto que aparece aí é o acúmulo primitivo de capitais por parte da burguesia inglesa, tá? Então a Inglaterra, desde a época das grandes navegações, né, que a Inglaterra também teve seu processo de expansão marítima, né, enfim, desde a época das grandes navegações, a Inglaterra se notabilizou pela comercialização, pela produção e pela comercialização de manufaturas, sobretudo manufaturas têxteis, né? Ou seja, manufaturas, no caso de tecidos, ok? A produção de tecidos. E a gente vai ter que, nesse contexto, a burguesia inglesa, os comerciantes ingleses, passaram a lucrar muito, né? E isso fez com que esse grupo social passasse a acumular, né, capital suficiente, né, para poder comprar, investir em novas tecnologias e, eventualmente, comprar máquinas, tá? Quando elas foram inventadas em fins do século XVIII. Tá bom? Um outro fator é a condição geográfica da Inglaterra, né? A Inglaterra, ela é relativamente isolada do restante da Europa, já que ela é uma ilha, e isso favoreceu que, mesmo se envolvendo em guerras, pouquíssimas guerras tiveram impacto sobre o território inglês. Então, mesmo que esse país tenha se envolvido em conflitos, esses conflitos não atingiram, pelo menos não em termos de invasões externas, né? A gente não tem invasões externas ao território inglês, justamente em virtude dessa condição geográfica. Lógico, a Inglaterra também teve seus processos de conflitos, guerras civis no século XVII, tá? Mas não passou por invasões estrangeiras, ok? Isso deu alguma estabilidade para a prática de atividades econômicas, tá bom? Uma outra questão é a grande disponibilidade de carvão mineral ligado à energia, né, que foi a grande fonte de energia do início da Revolução Industrial, e a grande disponibilidade de ferro também, que foi muito importante para a metalurgia. Tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos, né, marcados com esse triângulo roxo as áreas, né, de desenvolvimento da metalurgia, e com esses triângulos negros, né, pretos aqui, aparecem a disponibilidade, áreas onde havia disponibilidade de hulha, que seria o carvão mineral. Tá bom? Também podemos falar que em outros países da Europa, justamente em virtude da influência e do poder que as corporações de ofício tinham, né? As corporações de ofício eram organizações ligadas à manufatura e ao artesanato, a gente tinha a produção do uso, a proibição, perdão, do uso de máquinas no processo produtivo. A Inglaterra foi o primeiro país da Europa a liberar o uso de máquinas, e isso foi decisivo, né, para que essas inovações tecnológicas tenham acontecido primeiro no solo inglês, tá bom? E a gente deve falar também sobre as leis de cercamentos, conhecidas como Enclosure Acts, né? O que foram essas leis de cercamentos? Foi um processo, né, que nós chamamos de privatização do campo inglês. Tá? Nas áreas rurais da Inglaterra, havia terras comunais, ou terras de uso comum, que tanto os nobres quanto os camponeses, os trabalhadores do campo, utilizavam. Utilizavam como fonte de água, como pasto para o gado, eventualmente para o desenvolvimento de alguma atividade agrícola, enfim, tá? O que acontece é que, em princípios do século XVII, começa uma série de medidas que vão transformar essas terras de uso comum em propriedade privada. E nessas terras, né, nessas terras que vão ser privatizadas, a gente vai ter o desenvolvimento da criação de ovelhas, que era justamente a matéria-prima necessária, a lã, né, a matéria-prima necessária para as atividades manufatureiras. Okay? Isso faz com que uma série de camponeses percam o uso, percam a possibilidade de usar essas terras comunais. E isso vai inviabilizar a permanência de muitos desses camponeses, né, nas áreas rurais da Inglaterra. E qual é a consequência, então, dessas leis de cercamentos? O que nós chamamos de êxodo rural.
Ou seja, a gente vai ter, a partir desse processo de cercamento, desses Enclosure Acts, né, a gente vai ter migrações em massa de camponeses para as cidades. E nas cidades, essas pessoas vão estar disponíveis para o trabalho nas fábricas, quando estas fábricas surgirem. Tá bom? Então, é entender, né, que essa disponibilidade de mão de obra foi extremamente importante para que a burguesia tivesse maiores lucros, já que eu tenho muitos trabalhadores, eu posso oferecer baixos salários. Tá bom? Então, o êxodo rural e a disponibilidade de mão de obra está intimamente ligado a esse processo de industrialização. Outros fatores aí que podem explicar esse pioneirismo inglês é a chamada Revolução Inglesa, ou Revolução Gloriosa do final do século XVII, em que a gente vai ter a constituição do primeiro Estado burguês do mundo. 100 anos antes da Revolução Francesa, a Inglaterra já havia realizado a sua Revolução Burguesa, que limitou os poderes do rei, que submeteu o poder do rei ao parlamento inglês e que colocou a burguesia como a classe social que dava as cartas, no Estado inglês. Tá bom? E outro fator é o investimento em novas tecnologias que aconteceu na Inglaterra. Tá? E a gente vai ter lá o desenvolvimento de inovações como o tear mecânico, de Edmund Cartwright, né? E a máquina a vapor, de James Watt, que foram assim as primeiras inovações que deram esse upgrade na capacidade produtiva, né? E levaram a esse boom nessa capacidade produtiva. Tá bom? São, digamos assim, as primeiras máquinas desenvolvidas que vão ser aplicadas ao processo produtivo e adaptadas para uma série de tipos de indústria. Então, gente, os historiadores, ao analisar esse processo de inovações tecnológicas, aplicadas ao processo produtivo, esse processo que nós chamamos de revolução industrial, eles costumam dividir em fases. Tá? Obviamente que não há um consenso em relação a isso, mas basicamente nós temos que existem aí, que a maior parte dos historiadores concordam com a existência de 3 fases para a Revolução Industrial. Lembrando, como eu falei antes, que o próprio Eric Hobsbawm, que tem estudos importantíssimos sobre a era das revoluções, incluindo aí a Revolução Industrial como uma dessas revoluções, que os historiadores concordam que esse processo se iniciou na Inglaterra no final do século XVIII e continua acontecendo. Ou seja, quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente está falando de um processo que ainda está em andamento. Tá? Então, a primeira fase, que vai aí do final do século XVIII até a primeira metade do século XIX, a gente vai ter um início na Inglaterra, basicamente a maior parte das indústrias desse período estão em território inglês, tá? E a utilização da energia a vapor. A energia a vapor, a utilização do carvão mineral, foi a grande fonte energética desse início da Revolução Industrial. Não é por acaso que o grande símbolo da Revolução Industrial seja as locomotivas a vapor. E aí a gente vai ter também o desenvolvimento, posteriormente, no século XIX, de navios a vapor, o que mostra a importância dessa fonte de energia para o processo de industrialização. Além disso, a energia a vapor era o que movimentava as próprias máquinas das fábricas. Tá bom? A segunda fase, que vai se dar em meados do século XIX até a primeira metade do século XX, a gente vai ter a propagação desse movimento de inovações tecnológicas, de industrialização para outros países da Europa Ocidental, para os Estados Unidos, para o próprio Japão, enfim. Tá? Vão ser utilizadas novas fontes de energia, como o petróleo, tá? Como a energia elétrica. Tá? E nesse período a gente vai ter um novo momento de expansão territorial, de expansão colonial das potências europeias, no caso agora convertidas em potências industrializadas. Esse processo nós chamamos de neocolonialismo, de imperialismo do final do século XIX. Tá? A gente vai ter o estabelecimento de novas colônias na África e na Ásia, com 2 objetivos principais: conseguir matérias-primas para alimentar a produção industrial,
né? E conseguir acesso a mercados consumidores para consumir essa produção industrial. Se eu tenho um aumento exponencial da capacidade produtiva, né, eu preciso então de mais matérias-primas e de novos mercados consumidores. E como é que essas potências industrializadas vão fazer? Né? Através do estabelecimento de novas colônias. Tá? E como nesse período, no século XIX, a gente já tem o processo de independência das colônias na América, tá? A gente vai ter que os alvos dessa nova expansão territorial serão principalmente a África e a Ásia, mas podemos citar a Oceania também, ok? E nós temos também uma fase que não trataremos muito aqui nessa aula, que é a terceira fase da Revolução Industrial após a Segunda Guerra, tá bom? A gente tem o advento da robótica, a substituição do homem pela máquina, né? O predomínio através da tecnologia, né? Ou seja, as nações que exercem o controle a nível mundial são aquelas que detêm a tecnologia, e aí por isso a importância da pesquisa, né? Dos investimentos em ciência, tá? Para o desenvolvimento de um país a partir desse momento. Tá? E se eu tenho a substituição do homem pela máquina, principalmente no processo produtivo, a gente vai ter uma maior importância do setor terciário da economia, comércio e a prestação de serviços, que é onde vai ser empregada a maior parte da mão de obra, né? Já que as indústrias passam a precisar cada vez menos dessa mão de obra. E isso nessa terceira fase da Revolução Industrial. Tá certo? Como eu expliquei para vocês, pessoal, um dos grandes símbolos da Revolução Industrial, sobretudo na sua primeira e na sua segunda fase, seria a ferrovia, né? O transporte ferroviário, os trens movidos a energia a vapor, né? São um grande símbolo desse processo de industrialização no século XIX. E aqui nesse slide eu quero mostrar a vocês a evolução do sistema ferroviário na Europa ao longo do século XIX. Em 1840, nós temos que havia pouquíssimas ferrovias na Europa, tá bom? Em 1850, nós temos uma ampliação significativa dessas ferrovias e em 1880, nós temos que todo o território europeu vai ser cortado, né, por esse meio de transporte, né, vai ser cortado por ferrovias. Tá? Então, isso leva a um processo que a gente pode chamar de encurtamento das distâncias. Por quê? Porque a nossa percepção de tempo e de espaço, elas estão entrelaçadas. Tá? Se eu percorro, se uma determinada distância que eu demorava dias para percorrer, eu posso percorrer em apenas algumas horas, né, utilizando um meio de transporte mais eficiente, eu tenho a sensação de que essa distância diminuiu. Tá? Então, a gente pode falar que o avanço, né, tecnológico desses meios de transporte leva a uma sensação de encurtamento das distâncias. Então, a pessoa poderia ir de Berlim a Paris rapidamente no mesmo dia, por exemplo. Tá? Então, aqui é só para mostrar a vocês isso. Né? Em um espaço de 40 anos, né, os europeus vivenciam uma mudança radical na sua relação com os meios de transporte, com a forma de se deslocar dentro do seu continente. Tá bom? Mas avaliar o processo de industrialização apenas pela ótica dos avanços tecnológicos empobrece a discussão. Tá? Então, devemos analisar aqui as principais transformações que decorrem desse processo de industrialização, desse processo de inovações tecnológicas que vão aumentar exponencialmente a capacidade produtiva da sociedade. Tá? Então, a gente deve analisar também questões sociais envolvidas, né, ambientais, tá? E é disso que a gente vai tratar nesse ponto da videoaula. Então, primeira coisa, né? A gente vai ter que a Revolução Industrial vai marcar uma intensa valorização da ciência e da tecnologia. Lembrando que isso também, essa valorização da ciência, já era uma característica do pensamento iluminista.
Tá? E agora a gente vai ter uma valorização dessa ciência e de sua aplicabilidade no processo produtivo. Né? Dominar, né, certos conhecimentos passa a ser importantíssimo para que se exerça um controle, para que se tenha desenvolvimento econômico, para que eu domine mercados e por aí vai. Tá bom? Outra consequência que tem aqui, outra transformação importante, seria o surgimento e o fortalecimento de novas teorias sobre a gestão do trabalho e uma mudança também no valor social do trabalho. Tá? A gente vai ter o surgimento, a criação, por exemplo, de uma lógica de organização do trabalho que não é mais regida pelo tempo da natureza. Se na agricultura o trabalho está condicionado às estações do ano, né, a condições climáticas e por aí vai, né, na produção industrial o trabalho passa a ser marcado pela regularidade. Eu vou executar as mesmas tarefas todos os dias, independente da estação do ano. Né? O trabalho agrícola não possui essas características, né? Já que o trabalho agrícola depende da natureza, depende do tempo da natureza. Por isso que nós falamos que agora é o tempo da fábrica, é o tempo do relógio que vai conduzir o ritmo de trabalho e não mais o tempo das estações ou o tempo da própria natureza, tá? E nessa lógica de uma nova relação entre tempo e trabalho, a gente vai ter o surgimento de novos princípios, como, por exemplo, a ideia de que tempo é dinheiro, né? E o discurso de que o trabalho dignifica o homem. Né? O trabalho é aquilo que enobrece o homem. Né? Essa concepção sobre o trabalho vai se fortalecer muito durante a Revolução Industrial. Certo? Esse período foi marcado também por um intenso processo de urbanização. Né? Esse processo de urbanização, no caso inglês, ele tanto é consequência das leis de cercamentos, que eu expliquei ontem, mas ele também se deve ao fato de que são nas cidades que se concentram as fábricas e, portanto, né, são nessas cidades que estão, né, as oportunidades de trabalho, mesmo que seja um trabalho precarizado. Né? Quanto mais pessoas eu tenho migrando para a cidade, menores vão ser os salários. Tá? Porque nesse contexto de trabalho industrial, a gente tem que a mão de obra se torna uma mercadoria. E o que acontece com uma mercadoria se eu tenho muita oferta, né, dela? Tá? O preço dela cai. Tá? E devido a essa intensa migração do campo para a cidade, a gente vai ter que essas cidades elas vão crescer de forma desmedida, né? Elas vão inchar, tá bom? E a gente vai ter esse processo que nós chamamos de inchaço dos centros urbanos, em que eu vou ter cada vez mais pessoas vivendo em condições extremamente degradantes nesses núcleos urbanos. Tá bom? É uma das consequências também da Revolução Industrial, é o surgimento de novas teorias sobre salubridade, sobre higiene nos centros urbanos, né? Já que, em virtude das condições de vida de boa parte dessa população pobre, dessa população de trabalhadores, a gente vai ter a proliferação de doenças, né? E uma série de outros problemas ligados a esse processo de urbanização bastante intenso. Tá? Uma outra consequência, uma outra transformação é na nossa relação com o meio ambiente. A gente vai ter que, para atender a essa produção em série, eu vou ter o maior consumo de matérias-primas, a maior produção de resíduos, tanto sólidos quanto dos gases resultantes da produção industrial, tá bom? E a gente vai ter uma maior degradação ambiental. Né? É após a Revolução Industrial que a gente vai ter a ampliação dos impactos ambientais das atividades humanas, né? E essas consequências levaram, né, trouxeram a nossa sociedade para a realidade ambiental em que nos encontramos no mundo de hoje, tá bom? E essa degradação ambiental, ela não vem sozinha, ela vem junto, obviamente, com uma degradação humana, né? O ser humano, ele também tem uma degradação das suas condições de vida a partir desses impactos ambientais causados por essas atividades econômicas. Vale salientar que ideias como ecologia, né, como o ambientalismo, não existiam lá no final do século XVIII ou mesmo em meados do século XIX.
Tá? O que nós conhecemos, por exemplo, como movimento ambientalista, propriamente dito, como um movimento político, ele só se estrutura na segunda metade do século XX, tá bom? Outra questão aqui, né, é o surgimento de uma nova divisão social. Eu tenho agora a estruturação de uma sociedade, né, dividida em dois grupos. De um lado, nós temos o proletariado, que compõe a força de trabalho, né, e do outro lado, nós temos a burguesia, que é a classe detentora dos meios de produção. São aqueles que possuem as máquinas, que controlam os meios de produção. Tá bom? E essa dicotomia vai levar, né, ao estabelecimento de uma sociedade extremamente conflituosa. Tá? E algumas mudanças acontecem aí que vão afetar profundamente a vida dos trabalhadores. Tá certo? Então, primeiro, né, desemprego, baixos salários, longas jornadas de trabalho, além de péssimas condições de trabalho para a classe trabalhadora. Não havia, nesse momento, a ideia de, principalmente na época da primeira e da segunda Revolução Industrial, não havia a ideia de garantias trabalhistas ou de leis trabalhistas. O que prevalecia era a aplicação da lógica da oferta e da procura para as relações de trabalho. Se eu tenho muita mão de obra disponível, né, os salários serão baixos. Se eu tenho pouca mão de obra disponível, eles tenderão a ser mais altos. Como havia muita mão de obra disponível, né, vocês já sabem aí o resultado. Né? Os trabalhadores chegavam a jornadas de trabalho de 12, 13, 14 horas por dia, tá? Recebiam salários baixíssimos, ok? Além de outras consequências. A gente vai ter a imposição de uma nova disciplina do trabalho. Né? O que vai reger o trabalho agora é o tempo das máquinas, tá? E não mais o tempo da natureza. Se o trabalho do artesão, se o trabalho do agricultor era marcado pela irregularidade, porque ele dependia da natureza, o trabalho do operário na fábrica ele é marcado pela regularidade, né? Pelo tempo do relógio, né? E essa não dependência mais da natureza, tá bom? E aí, gente, a lógica da disciplina vai ser muito importante para isso. Né? A lógica de que ao trabalhador, deve ser imposta uma disciplina rígida. Tá? A gente vai discutir isso um pouco melhor no nosso momento síncrono, tá bom? Outra consequência é o que nós chamamos de especialização do trabalho, né? Em que o operário ele vai realizar apenas uma pequena etapa do processo produtivo. E isso produz algo que Marx chamou de alienação do trabalho. E o que é a alienação do trabalho? É quando o trabalhador perde a dimensão do produto do seu trabalho. Né? Já que ele realiza apenas uma pequena etapa, ele não tem uma noção do produto final que ele produz e ele não tem uma noção também do valor final daquilo que ele produz. E aí essa separação, né, do trabalhador, né, e o produto final de seu trabalho, Marx chamou de alienação, tá bom? Outra consequência, pessoal, é a exploração do trabalho feminino e infantil. Essa ausência de leis trabalhistas, né, fez com que o trabalho feminino e o infantil fossem explorados estratégica pela burguesia, já que eles poderiam pagar salários mais baixos para mulheres e para crianças. Tá bom? E, por fim, né, nós temos aqui a submissão do proletariado à burguesia. Né? Já que a burguesia detém os meios de produção, resta ao proletariado o quê? Vender a sua força de trabalho. Né? É isso que esse processo de industrialização produz. Eu tenho uma classe que detém os meios de produção e eu tenho uma outra classe que o único bem que ela possui é a sua força de trabalho. E para sobreviver, essa classe, que são os proletários, os operários, né, para sobreviver, eles devem vender sua força de trabalho. Tá certo? Por fim, pessoal, devemos entender como a construção de uma sociedade dicotômica, né, dividida entre burguesia e proletariado, vai produzir, né, novas lutas sociais. Né? Se nós tivemos um início do século XIX, um final do século XVIII e início do século XIX marcado pelas revoluções liberais,
né, inseridos no contexto da Era das Revoluções, nós temos que essa nova ordem social burguesa, né, após a queda do antigo regime, ela vai ser marcada pelas lutas do proletariado, pelos enfrentamentos entre o proletariado e a burguesia. Tá? E nós temos aqui, né, uma espécie de mapa mental que vai ajudar vocês a compreender um pouco isso. Tá? Então, olha só. Proletariado e burguesia se unem para derrubar o antigo regime, isso em finais do século XVIII e a primeira metade do século XIX. Né? Então, tanto os trabalhadores quanto a burguesia foram grupos interessados e que atuaram, né, para a derrubada do antigo regime nesse contexto que nós estamos chamando aqui de Era das Revoluções. Tá bom? E a gente vai ter como consequência disso o estabelecimento de uma nova ordem social marcada pela industrialização, pelo predomínio político e econômico da burguesia industrial e uma sociedade regida pelos princípios liberais, pelos princípios liberais ligados à burguesia. Tá? Qual é a consequência disso para a classe trabalhadora? Né? A classe trabalhadora que atuou junto da burguesia para derrubar o antigo regime, né, se vê inserida em uma nova ordem social marcada pela exclusão social, pela pobreza, pela exploração do seu trabalho, né, e pela limitação da sua participação política. Tá? Então é como se essa nova ordem social não essa ordem social burguesa, né, após a queda do antigo regime, essa ordem social não contempla os interesses da classe trabalhadora. Tá? Isso vai levar a conflitos. E nós temos o quê? Né? Que esta classe operária passa a questionar a ordem burguesa e passa a projetar novas formas de organização social. Ou seja, a classe trabalhadora que ajudou a construir essa ordem social, que ajudou a derrubar o antigo regime, passa a pensar também que esta ordem burguesa pode ser superada e pode vir e pode dar lugar a uma nova ordem social que atenda mais aos interesses da classe trabalhadora. Tá? Então, nesse contexto, a gente tem a intensificação da luta operária, o fortalecimento de ideologias como o comunismo, o socialismo, o anarquismo, que são ideologias operárias que visavam a superação desta sociedade capitalista, liberal, burguesa, tá bom? E não é por acaso que é justamente em 1848, no final da chamada Era das Revoluções, que Karl Marx publica o seu Manifesto do Partido Comunista, né? Uma obra que era uma espécie de panfleto em que Marx projetava uma revolução proletária para pôr fim a essa ordem burguesa que havia se instalado na Europa, tá bom? Nossa videoaula de hoje termina aqui, gente, né? Muito obrigado e a gente se vê no momento síncrono. Até mais.